galera, tudo bem? Espero que sim. Pra quem chegou aqui de paraquedas e não me conhecem, eu sou Sara, a inglesa, a brasileirada. Assim, eu digo isso porque eu não sou brasileira, eu sou inglesa, eu nasci e cresci aqui, mas uns anos atrás eu desenvolvi um grande amor e paixão pelo Brasil, pela língua e cultura brasileira, e eu simplesmente amo esse país. Eu tô aqui pra passar vergonha na internet, palavra-chave, tentando imitar os sotaques do Brasil. Eu sou mais ou menos acostumada com os sotaques do Brasil. Eu já falei no meu vídeo anterior, como eu aprendi português, que eu tentava imitar os sotaques que eu estava ouvindo na televisão, nas novelas, jornal e tudo. Mas esse sotaque puxa mais pro lado paulista. Então aqui eu vou tentar imitar mais sotaques do Brasil. Então, eu tô aqui com o meu notebook. Eu procurei uns vídeos sobre os sotaques do Brasil. Então vamos ver como que vai ficar. Eu estou te avisando que eu vou ser muito ruim nisso. Eu vou ser péssima. Já que, tipo, nos comentários o tempo tô vendo pessoas falando que eu tenho um sotaque mais nordestino, que eu tenho um sotaque mais paulistano, que eu tenho um sotaque até português. Então, tipo, na verdade eu não sei qual tipo de sotaque o meu mais parece. Vamos começar pelo gaúcho. Eu amo muito os gaúchos, gente. Eu achei esse vídeo dessa mulher, Isabela de Mello. Tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje... Olá, guri... Olá, o que ela falou? Guria, guri. Eu sei... Opa, meu notebook caindo. Eu conheço essa gíria, guria, guri, sendo menino, menino, né? Porque eu tenho uma amiga que fala assim. Mas eu acho muito estranho. Como assim, guria, guri? Como assim? Alguém me explica. São muitas coisas, então se esse vídeo ficar muito grande, eu vou falar só umas, aí depois eu falo um outro vídeo, se vocês quiserem, enfim, vou falar. Primeira palavra é faceira. Faceira é uma pessoa feliz. Faceira. Primeira palavra, faceira. Faceira é uma pessoa feliz. Ficou parecido? Acho que não. A segunda coisa é, minha cadela dorme na rua. Não é que a minha cadela é uma moradora de rua, a minha cadela dorme fora de casa. Rua pra gente é, saiu da porta de casa, já tá na rua. Mas a gente fala qualquer coisa que é fora de casa, já é na rua. Eu não sei como falar isso, como ela falou. Minha cadela dorme na rua. Não ficou. Ficou nada a ver. Nada a ver. Vamos pra próxima. Salsichão. 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 De salsicha, mas é aquela salsicha grande que a gente come no churrasco. É aquela salsicha grande como no churrasco. Que a gente, na verdade, chama de linguiça. Mas linguiça é aquela fininha que dá várias voltas e tal. E salsichão é aquele que a gente come no churrasco. Tem o ba e o tchê, que o tchê é tipo... Tem o ba e o tchê. Ba-tchê. Essas palavras eu já ouvi falar, mas eu não sei muito bem o que significam ba e tchê. Ba, meu... Não sei. O tchê é tipo... Mas bate é uma gíria mesmo. Mas bate, já sou gaúcha, tá vendo? Pra usar meu Deus, meu. Tipo, é tipo isso, meu Deus, meu. É tipo um meu. E o ba é tipo qualquer meu. coisa. Tipo, ba, tô Tchê, muito triste hoje. Tipo meu. Ba, que Meu lindo. Deus, meu. Ba, eu tô Bate. muito feliz. Ba, que susto. Ba. Então, Ba, tipo, que susto. Ba. Então, ba dá pra todas as situações, é isso? Ba, tô muito ruim, tá sotaque. Tem rapariga, que é tipo uma guria, que é uma mulher. Ah, essa rapariga aí, entendeu? Tipo, a rapariga. Rapariga. Quando eu estava começando a aprender português, eu aprendi que a palavra rapariga, mesmo significando menina, é mais ou menos, é mais ou menos rude, sabe? É mais ou menos uma palavrão, um jeito de xingar uma mulher, sabe? Mais ou menos com o sentido de piranha, alguma coisa assim. Então, rapariga você não fala no Brasil. Mas, aparentemente no sul se fala, então... Tinhosa. Tinhosa é Tinhosa. tipo sapeca, entendeu? Safadinha, só que no lado positivo. Tipo, eu peguei a roupa da minha irmã emprestada, eu sou tinhosa, entendeu? Tipo isso. Capaz. Bem capaz. Meu...
capaz. Eles não enrolam tantas palavras, tipo feliz, capaz, não é feliz, não é capaz, é feliz, capaz. Então, acho que eu já sou gaúcha. E vamos pra próxima, porque esse sotaque aqui de gaúcho, eu não tô conseguindo muito bem. Ok, vamos tentar carioca. Eu acho que o sotaque carioca é muito difícil. Quando eu estava aprendendo sobre os sotaques diferentes do Brasil e qual sotaque eu queria imitar, qual sotaque eu queria ter. O sotaque carioca parece muito difícil pra mim, sabe? Eles chiam muito. Tava me dando dor de cabeça, tentando entender quando chiar e quando não chiar. Me desejam sorte, por favor. Eu estou usando esse vídeo do canal do Luke aqui. Eu espero que ele é um bom professor. Então, rapaziada, é o seguinte. O primeiro passo para vocês terem o sotaque carioca é vocês trocarem o você pelo tu. O primeiro passo para ter um sotaque carioca é trocar o você para o tu. Ok. Essa aqui eu posso fazer. Passo 1, já acertei. Tu tá brincando, né? Tu tá ficando doido? Tu pirou da cabeça? E se eu tento imitar essa frase aqui, vocês todos vão rir de mim. Então, ao invés de você tá brincando, né? Tu tá ficando doido, pirou de cabeça? Não é cabeça, é cabeça? Cabeça? Eu não sei, gente. Eu já falei que eu sou muito ruim nisso. Tu tá ficando doido, pirou de cabeça? Acho que sim. Acho que não vai ficar melhor do que isso. Então, vamos pro próximo. Agora eu vou passar umas coisas um pouquinho mais avançadas, mas que também são bem simples, né? A gente vai usar aquele famoso S chiado, né? Parece de... sei lá. Passo 2. O famoso S chiado. Eu anotei umas coisinhas aqui que vale tanto para o S e para o R. Então as regras são para o S e para o R. Aí você utiliza... Ok, ele falou que o S é chiado, mas também tem aquele som de R que parece que tem alguma coisa na garganta. Da mesma forma, tá? Não são todas as palavras que você vai chiar o S, tá? São algumas. Antes de vogal não tem chiado, entendeu? Antes de vogal, não tem chiado. Ok, entendi. Antes de vogal, você não vai chiar. As abelhas. As abelhas. Você tá vendo que eu não... As abelhas. As abelhas. Se for antes de consoante, aí tem vogal. Antes de consoante, não esquece, tá? Antes de vogal, você não chia. Antes de consoante, você chia. Por exemplo, quantos que tu vai querer? Quantos que tu vai querer? É isso que ele falou? Não, ele não falou assim. É querer, né? Com esse... Quantos que tu vai querer? É isso? Eu sou carioca! Outra coisa também que você vai chiar é no final de frase. Quando tará, falou a frase, aí tem um S lá no final da frase, você... E no final de frase sempre chia, tá bom. Aquele S, né? Por exemplo, quais são as fontes? Quais são as fontes? Não, quais são as fontes, né? Quais são as fontes? Não, quais são as fontes? É isso? Acho que sim. E a última coisinha, só pra fechar, só pra finalizar essa parte do S e do R. Quando tem no meio da palavra o S, você chia também, né? Por exemplo, esqueci o isqueiro na esquina da escola e 3 amigos. No meio da palavra também chia. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. É tipo uma trava-língua, sabe? É muito difícil pra mim. Acho que eu preciso fazer uns exercícios de língua, sabe? Pra deixar mais... Não sei, pra ter mais agilidade aqui na língua, porque tá travando, sabe? Esqueci o isqueiro na esquina da escola. É trava-língua meu. Esqueci o isqueiro na esquina da escola e 3 amigos pegaram. Uma coisa importante também que você pode fazer e que você deve fazer é colocar um izinho, mas não é aquele i muito forte, é um izinho bem assim. Um izinho. Arroz. A gente não fala Arroz. Arroz. Fica até Arroz. estranho, né? A gente pega arroz. Arroz. Tá vendo que tem um izinho? Arroz. Arroz. Eu nunca vou conseguir. Então vamos desistir disso. Vamos para o último,
que é o sotaque pernambucano. Gente, eu amo muito o sotaque nordestino. Gente do céu, o sotaque mais bonito que existe. É muito gostoso de ouvir. Eu sei que eu vou matar o sotaque tentando imitar. Eu tô usando o vídeo do canal Tomate Cru, aprender a falar pernambuquês em 8 minutos. Vamos ver se vou conseguir. Pernambuquês, nível básico, nível conversação. Eu sou Paulo Araújo, sou pernambucano, moro em Minas Gerais, sou um estudioso Nível de básico. dialetos brasileiros, Fácil, entre né? eles esses tão queridos quanto o pernambuquês e o mineirês. Hoje vou ensinar para vocês os passos básicos para você aprender a se comunicar em Pernambuco ou com algum pernambucano. Uma coisa muito importante para você entender um pernambucano é que ele fala o som de R no lugar de G ou J. Por exemplo, bora jogar bola? Ei, vamos jogar? Opa! Não parece português. Não, isso não faz sentido pra mim. Bora jogar bola? Parece muito mais espanhol, sabe? Isso tá me confundindo muito, sabe? Tá mexendo com a minha cabeça. De R não é vamos jogar bola. É vamos rogar. Bora jogar bola. Bora jogar futebol. Se você escutar alguém em Porque é tipo bora rogar, mas aí eles cortam uma palavra e fica bora rogar. Agora entendi. falando bora jogar, quer dizer Bora bora bola? jogar. Seria Bora bola. vamos embora jogar. Mas ele reduz tudo e vira bora jogar. Bora jogar bola também serve pro G, não só pro J. Se você vai com alguém pro cinema, a pessoa te fala: a gente vai hoje pro cinema. A gente vai. A gente vai. A gente vai, mas por que gente e não gente? Está mexendo muito com a minha cabeça, meu Deus. Xingamentos. Para você xingar alguém em pernambuquês é muito simples. Você vai ter que ir xingando a pessoa e adicionando elementos no xingamento para determinar o quão irritado você está. Se você estiver só um pouco irritado, você faz um xingamento só. Se você estiver muito irritado, você faz uma sequência de xingamentos interminável. Uma sequência de xingamentos. Por exemplo, isso é um filho de rapariga mesmo, viu? Se você estiver muito irritado, isso é um filho de rapariga, marmota da bexiga lixa, satanás de rabo, cão do inferno, miserento, taca a moléstia dos cachorros, taca a gata serena, esse filho do Akenga, infeliz das costas oca, misiguento, desgraçado, taca a bobona esse miserável com a febre do rato. E o xingamento dura enquanto você ainda tiver raiva. Gente, me dá muita alegria ouvindo sotaque de Pernambuco. Fale com força. O pernambucano fala com força. Você também precisa falar com força. Ele não fala força, ele falou força. Fala com força. Para que ele entenda o que você está falando. Se você for falar que comprou uma simples camisa, você não pode simplesmente chegar e falar: oi, eu comprei uma camisa. Você tem que pôr o máximo de força e intensidade na frase que você está falando. Assim: rapaz, eu comprei uma camisa. Pense numa camisa. Rapaz, comprei uma camisa. Pense na camisa. Eu tentei, gente. Pelo menos eu tentei. Eu cheguei lá e disse: é tu mesmo. Peguei a camisa, provei, ficou de um jeito. Tu precisava ver, rapaz. Tu precisava ver a camisa como ficou. Tu precisava ver a camisa como é que ficou. Eu preciso conhecer o Nordeste, de verdade. Camisa, rapaz. Palavras com duplo sentido. Em Pernambuco, várias palavras têm duplo sentido. Você usa ela para tanto coisas boas quanto para coisas ruins. Por exemplo, a palavra arretado. Eles tinham também. Na verdade, eu não sabia. O meu conceito de sotaque nordestino não é um sotaque que chia, mas parece que o pernambucano, ela enchia um pouco. Ela pode ser tanto para determinar uma coisa boa, esse quadro que tu pintou ficou arretado, quanto para dizer que você está irritado com a situação. Esses meninos correndo aqui, eu já tô arretado com essa situação. Outra palavra que tem duplo sentido é a palavra arrombado. Ela tanto serve para você dizer que uma pessoa é boa em alguma coisa, quanto que ela é ruim em alguma coisa. Por exemplo, pra aí, véi, que esse bicho pintou esse quadro, esse bicho é arrombado mesmo. Pra aí, que quadro bem... Vice. Essa palavra também é tipo viu, né? Mas vira vice. Engraçado. Arretado. Perceba que usou arretado e arrombado de forma positiva. Você falou que a pessoa era um arrombado porque ele pintou bem o quadro. Falei, esse bicho é um arrombado mesmo.
Mas esse bicho é arrombado mesmo. Não, é tipo, esse bicho é arrombado mesmo. Gente, não vai ficar melhor do que isso. Já é. Eu já tô arretado com essa arrombada aí. Gente, acho que já sou Nordeste. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês me aprovaram. Por favor, não me xinguem nos comentários. Eu tenho o meu melhor, juro. Mas assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que trouxe um pouquinho de leveza, alegria pro seu dia. Eu vou fazer mais um vídeo imitando sotaques, imitando sotaque paulista e mais uns sotaques mineiro. Quero muito fazer, porque eu amo sotaque mineiro. Mas eu vou guardar esse aí para mais um vídeo. Não esquecem de deixar o seu like, porque isso ajuda muito com o crescimento do canal. Mostra pro YouTube que vocês estão gostando dos meus vídeos. Então, se você gostou, se inscreva, se não já. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!